Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. Eu sou Ana Carolina Silva. E esse é o Enfermagem Pode. Maravilhoso. Ana, o episódio de hoje vai ser maravilhoso. Eu acho que vai ser um episódio que vai trazer para nossa enfermagem mais leveza também, que a gente precisa, né? Não tá? Estamos precisando. Eu acho que vai ser ótimo. Porque problema todo mundo tem. Só que a forma como a gente lida com os problemas e com os desafios no dia a dia é que faz a diferença. Com certeza, né, Lu? Talvez assim, mais do que só o que acontece com a gente, é como a gente reage com o que acontece com a gente, é que diz sobre quem somos, o que fazemos, o quanto podemos. Isso. Né? E é por isso que a gente trouxe aqui uma enfermeira que vai ajudar a gente a olhar, ter um outro olhar para o nosso trabalho, para a nossa vida. Então também vamos acabar com esse mistério. Sim. Isso é para mostrar que enfermagem pode. Seja muito bem-vinda, Adriene Silva! Gente! Ela já estava ali assim, gente, palmas, ouriçada, maravilhosa. Eu gosto assim, tá vendo? Já chegou com uma energia, ó. É assim que tem que ser. Mas tem que ser assim mesmo. Isso mesmo. Porque a energia que a gente chega no ambiente é a energia que a gente transfere para as pessoas e para o ambiente. Você viu, né, Adriane? A Lu tá inspirada, hoje. E com essa energia dela, eu já fiquei o quê? Aqui, ó, energizada. Energizada, inspirada. Mas antes que a gente comece esse bate-papo muito inspirador e maravilhoso hoje com você, Adriene, eu quero falar para quem está aqui assistindo a gente nesse momento, para que vocês não se esqueçam de seguir o Corém MG nas redes sociais. Sim, se você quer saber de tudo que acontece na enfermagem, você não pode deixar de seguir o Corém MG nas redes sociais. No Instagram, Corém MG, no YouTube, MG Corém, e também no nosso site www.coremmg.gov.br. No site do Corém MG, além de ficar sabendo de tudo que acontece na enfermagem, ter acesso a vários documentos e realizar vários serviços, você também pode contar com a ajuda da nossa Cora, a nossa assistente virtual, a Cora do Corém. E também, né, Lu, não pode deixar de seguir a gente, o nosso podcast no Instagram, que é o Enfermagem Pode. Então, já aproveita aí, segue o Corém MG e o Enfermagem Pode e vamos embora. E já que você falou da Cora, para quem ainda não sabe, anota aí o telefone da Cora, salva no celular, porque você consegue conversar com a Cora, gente, pelo WhatsApp. Então, é uma das opções. Chique, né? Então, salva aí, ó, 031 3238 7500 e fale com a Cora do Corém. Muito bem. Viu? Muito Já bem. Tô aqui, ó, na minha cabeça a Cora. Gente, para quem não sabe, então, a Adriene, ela é uma enfermeira especialista em bem-estar. Maravilha, ó. Felicidade, neuroliderança positiva. O que é isso, né, gente? Neuroliderança positiva, a gente vai aprender hoje. Ela é treinadora, ela é escritora, ela também é enfermeira auditora. Então, tem muita coisa aí, tem um currículo incrível e muito robusto para esse tema que a gente quer abordar aqui hoje no podcast. Então, seja mais uma vez muito bem-vinda. Muito obrigada, gratidão, como vocês disseram. É uma honra estar aqui na minha casa também, né? Corém Minas é a nossa casa. É isso mesmo. E falar para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem sobre bem-estar e felicidade, neuroliderança, algo muito importante nos dias atuais que vivemos. Tá bom? Com certeza. Maravilha. Maravilhoso. Você vai começar ou eu? Ímpar, vai logo você. Bom, então vamos lá. Para quem ainda não te conhece, Adriene, conta pra gente um pouco sobre você. Conta pra gente quem é a Adriene, como é que é a sua trajetória na enfermagem e por quê? Da onde que surgiu começar a trabalhar com essa área que ainda é muito específica, né? Não é comum a gente ver um enfermeiro que não tá assim tanto na área hospitalar, na assistência, né? Conta pra gente um pouquinho da sua história até chegar nessa atuação. Então, tá bom. Então, pessoal, como as meninas trouxeram, eu sou a Adriene Silva e eu costumo dizer que eu não posso falar da Adriene Silva sem falar de onde que ela veio. Então, eu nasci e criei na roça mesmo, casa de pau a pique, o meu guarda-roupa era um saco de linhagem. Então, eu acredito que para falar
da Adriene e a gente precisa começar falando da história. Tá? Então, eu nasci no norte de Minas Gerais, uma cidade pacata que chama Maristela de Minas, que foi o meu berço, o berço de todos os meus sonhos. E aí, eu sempre tive o desejo, assim, sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito comunicativa, muito inspiradora. Na minha casa, eles me chamam de chatinha. Eu costumo dizer que eu sou muito exigente, né? Eu sou uma pessoa mais exigente. Então, eu sempre tive o desejo de fazer enfermagem. Isso desde a época do ensino médio. E vim com isso e casei e me mudei para Belo Horizonte, deixando toda a minha família e toda a minha história para trás. Aqui em Belo Horizonte, eu fiz o Enem por intermédio do ProUni, consegui bolsa 100% e o sonho de estudar na PUC se realizou. Então, co-criei estudar na PUC, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no podcast, sobre neuroliderança, que tem a ver com a cocriação. E sempre fui muito disposta a alcançar os meus sonhos. Então, estudei enfermagem na PUC. Depois que eu saí, eu fui um pouquinho para assistência, mas os meus colegas sempre falavam: você não tem perfil assistencial, você tem perfil de gestão. E estou aqui na gestão, mas na gestão do desenvolvimento humano de pessoas e de organizações, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. E quando você fala isso, que os colegas falavam, né? Você não tem perfil de assistência, eu tenho certeza que não é porque você não era uma enfermeira assistencial competente, mas porque você tinha algo a mais, a sua liderança era um destaque e que você, enquanto gestão, poderia contribuir de uma forma mais macro. É bom a gente deixar isso, senão as pessoas às vezes vão falar assim, nossa, mas se ela não era boa na assistência, como é que ela ia ser boa na gestão? Então não era isso, eu tenho certeza. Não era isso, exatamente, Luísa. Era esse olhar disruptivo que eu sempre tive para essa parte mais de pessoas. Só que o interessante, pessoal, é que eu não dava certo com pessoas. Eu não sabia lidar com pessoas. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, como que as pessoas falam que eu tenho esse olhar para gestão, que eu não tenho... estou aqui na enfermagem de pessoas, né? Como é que eu vou lidar com isso? E aí eu observei o seguinte, que eu precisava olhar um pouco para dentro. Em 2021, eu tive uma crise existencial. Para quem não sabe o que é uma crise existencial, é quando você se desconecta do mundo, se desconecta de você, não vê mais sentido na vida. Eu acredito que muitos dos meus colegas de enfermagem passam por isso hoje. Então, o momento de estar aqui falando para a enfermagem é também trazer um pouco a minha dor para vocês entenderem o que eu fiz para conseguir perpassar por essa dor. E aí, entrei quase que em um burnout. Trabalhando já na parte administrativa, eu já não estava mais na parte assistencial. Só que eu sempre pensava comigo que o problema não era eu, que o problema eram as empresas que eu trabalhava. Então saía de um, ia para outro, saía de um, ia para outro. E aí chegou um momento que eu falei assim, gente, eu preciso, né, parar. E eu recebi um feedback. Líderes, a importância do feedback. Aquele que seja construtivo, né? Com certeza. E esse feedback, ele foi um presente na minha vida, porque ele resgatou em mim os meus sonhos de infância e a Adriene, que tinha um olhar disruptivo de gestão, que todo mundo falava lá na graduação. Mas eu deixei perder esse olhar de gestão. Vou tomar um pouco de água, porque a gente fica até emocionada, né? Isso mesmo. Toma um fôlego e continua. E vai. Eu deixei perder esse olhar da Adriene quando eu entrei na graduação em enfermagem. Porque quando vocês já passaram por isso, né? Quando a gente está na graduação em enfermagem, não é uma tarefa fácil, né, meninas? É muito desafiador. Congressos, livros, prova, projeto de extensão, evento científico, sala de aula, externo, hospital, clínica, enfim. E todos esses lugares e todas as pessoas que estão nesses lugares, eles nos moldam. Ou eles nos moldam para o lado positivo, ou eles nos moldam para o lado frágil, que eu não gosto de falar a palavra negativo, tá? E eu me moldei em uma pessoa tóxica, uma líder tóxica. E isso eu fui levando dentro da minha carreira da enfermagem.
E chegou um momento que eu recebi esse feedback e a pessoa falou comigo assim, inclusive agradeço demais, um beijo, Fê, pra você. Ela falou comigo assim, Dri, você é excelente tecnicamente, mas como profissional você precisa melhorar o seu lado relacional com as pessoas. Então, não adianta a gente ter somente habilidades técnicas. Nós precisamos ter o lado humano em si, em ação, à prova. E isso foi muito importante para mim receber esse feedback. E aí eu comecei, escrevi em um caderno em 2021, 2022. Eu escrevi em um caderno em 1º de abril, que eu passaria a ser uma pessoa diferente a partir dali. Eu criei a minha realidade a partir de 1º de abril de 2022. Não era mentira. Não era mentira. Era pura verdade. Só era 1º de abril, tá? E ali eu escrevi o início da minha fase de autoconhecimento. Porque eu acredito que no meio desse tempo todo de criança, adolescência, vim para Belo Horizonte, né? Estudei, eu acabei perdendo a minha identidade. Então eu precisava resgatar a minha identidade. E assim, eu acredito que tem muitas pessoas dentro da enfermagem que precisam resgatar a sua identidade. Então, estar trazendo a minha história aqui hoje é para mostrar para as pessoas que nós podemos resgatar a nossa identidade. 2 coisas. Você é uma pessoa forte e uma pessoa que está aqui na mesa. Meu anel apertou minha mão. Aquela. Você é uma pessoa. isso? É que eu tô falando uma pessoa forte que é fofo. Você é uma pessoa forte. Jesus! E expôs aqui na mesa de podcast, um podcast que é transmitido para o Brasil, a sua vulnerabilidade lá atrás, que era chegar aqui, sentar e falar, eu era uma líder tóxica. Né? Não é qualquer pessoa que sentaria aqui e admitiria isso. E você não veio aqui só para falar isso. O que você vai falar depois disso é que é o peso desse podcast, né? É o que fez você se transformar na potência que você é hoje, com o conhecimento e os saberes que você tem. Mas parabéns por isso. Obrigada, muito eu tenho obrigada. certeza que isso vai ajudar muitos profissionais. Muito obrigada, Luísa. Muito obrigada. E exatamente, precisa ter coragem de sair de um interior, da história de vida que eu vim, para estar aqui sentada hoje nessa mesa com vocês. Exatamente, a gente precisa de coragem, de força e principalmente de fé em Deus. Isso Porque mesmo. sem a fé em Deus, acredito que a gente não consegue nada na vida. Isso mesmo. Tem um livro que é... Todo mundo, a maioria das pessoas, todo mundo não, né? A maioria das pessoas conhece aquele livro Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã. Porque tem um filme também, né? O Milagre da Manhã? Tem um filme também. Tem um filme também. Esse eu não conheço. O filme eu nunca vi, não. Mas o livro já li. O normal, o que tem exercício, já li, amo. E tem um outro que é a Equação do Milagre. Que é o quê? Esforço extraordinário mais fé inabalável. Não adianta ter esforço e não ter fé, que é acreditar. E não adianta só acreditar sem ter o esforço e a ação. E é um livro que eu indico demais. Muito bom. E o primeiro passo é o que você está falando. E que muitas vezes eu acredito que as pessoas não fazem, falando agora do trabalho, né? É admitir a sua própria vulnerabilidade, reconhecer os seus problemas. Às vezes a gente recebe um feedback, e eu também já recebi feedbacks péssimos, né? Alguns que me ensinaram, porque feedbacks ruins, quando eles são verdadeiros, eles te ajudam a melhorar, como foi seu caso. Mas a gente também recebe feedbacks em que a pessoa não é a pessoa adequada, nem falou algo adequado para você. Mas enfim, o mais importante para a gente começar esse processo de mudança e de melhoria é a gente reconhecer que nós também temos coisas a mudar, né? Então, às vezes a gente recebe um feedback, a primeira reação é achar ruim, é falar que o gestor pega no seu pé. Luta ou fuga, né? Ele pega no meu pé, ele não gosta de mim, fulano é que fala mal de mim, porque minha equipe é ruim, tá.
Mas e o que me cabe? Será que eu estou reconhecendo as minhas falhas? Porque se a gente não reconhece aquilo que a gente tem de problemático, aquilo que a gente precisa desenvolver mesmo, a gente nunca vai sair desse lugar. Então, eu tenho certeza que se não fosse a partir desse reconhecimento seu, de que, poxa, tem algo aqui que eu preciso de retomar minhas origens, voltar a me reconhecer, entender onde eu posso melhorar, você não estaria onde você está. Então, isso é algo muito importante, porque muitas vezes a gente quer encontrar ou só apontar o dedo para o problema do outro, do setor, da enfermagem, da empresa, tudo. Mas e o nosso? E a gente se coloca muito no lugar de vítima, né? Sempre, né? E aí, assim, o que eu disse aqui talvez vai doer em muita gente da enfermagem. E é para doer assim como doeu em mim. Porque quando dói, tem evolução. E se não, exatamente, a gente cresce na dor. É onde você pega o problema, como diz as pessoas, né? Faz do limão uma limonada. E foi o que eu fiz, né? Peguei e fiz um autoconhecimento legal. Muito bem. E aí, então, pensando nesse movimento que você fez, essa mudança, e aí tudo que você hoje acredita, o que você considera, então, como bem-estar na enfermagem hoje? O que é isso, bem-estar, né, da enfermagem? E quais são os grandes vilões, assim, os desafios que atrapalham esse bem-estar? Tá. Vamos dividir a pergunta em partes, né? Olha, bem-estar, a própria Organização Mundial de Saúde traz aí o conceito, né? Que saúde não é só ausência de doença, né? Um completo bem-estar físico, mental, espiritual, financeiro, né? Adicionei algumas aí a frase e tá tudo certo. Então, Luísa, dentro desse processo que eu passei, eu entendi que começar com o bem-estar faria total diferença na minha vida. E sairia do mindset fixo, né, daquela mentalidade fixa, para a mentalidade de crescimento. Então, eu comecei dentro do processo de bem-estar, que a gente fala dos pilares de bem-estar, com a atividade física e com a alimentação saudável. E isso faz uma diferença, como diz aqui em Minas, danada na vida das pessoas, assim como fez na minha vida. Eu estou 10 quilos a menos, gente. Então, fez uma diferença danada. E assim, a gente acaba criando um novo estilo de vida. Sim. Só que, para começar com o bem-estar, a primeira coisa que eu fiz foi também olhar para as minhas raízes, olhar para a minha ancestralidade. O que de padrão comportamental da minha família que eu estava trazendo para dentro da minha vida e replicando isso e que eu não gostaria de carregar. Agradeço demais a minha família por tudo que eles fizeram, né, para mim até hoje, para os meus irmãos. Entretanto, chega um momento que nós precisamos quebrar esse elo. E quebrar o elo, eu não digo de deixar de desonrar, mas é deixar de ser leal. E aí o bem-estar começa aí. Um dos pilares do bem-estar é gestão das emoções, é controle do estresse. Família traz estresse pra gente, não traz, gente? Com certeza. Tudo, né, na vida. Assim. E aí, assim, primeiro, controlar as emoções, eu comecei primeiro pela minha família. Segundo, alimentação saudável. Eu era aquele tipo de pessoa que veio do interior, que adorava comer uma bolachinha maisena. Não estou desmerecendo quem come sua bolacha maisena, tá? Só que, se nós formos parar para pensar enquanto profissionais de saúde, qual que é o nutriente que a bolacha maisena traz na vida? A bolacha creme cracker. Nada. O café com 8 colheres de açúcar. Nada. Então, alimentação saudável, segundo pilar. Terceiro pilar, atividade física. Os meus pais nunca me ensinaram sobre atividade física, mas se eu for buscar lá na minha infância e adolescência, eu sempre gostei de jogar futebol. Eu adorava jogar futebol. E aí, depois que eu perdi essa minha identidade, eu esqueci disso. Então, esse foi um dos pilares também que eu resgatei. E aí, ligada no 320, com ansiedade assim extrema, eu precisei. Vamos começar. Não tenho dinheiro. O que eu faço? Vamos para a rua. Porque a rua não te cobra. A rua é 0800. Quando você esquece um pouquinho o julgamento do outro, você consegue
pensar nos seus objetivos lá na frente. Então, fui para a rua, comecei a fazer atividade física na rua, mesmo pensando no julgamento do outro. E atividade física, alimentação saudável, gestão do estresse e espiritualidade. Eu acredito muito que a espiritualidade, ela tem um papel fundamental em nosso bem-estar. E aí, eu quero, pessoal, que vocês não confundam espiritualidade com religiosidade, que são duas coisas totalmente diferentes, tá? Espiritualidade tem a ver com aquilo que você acredita, algo maior que você que existe aqui nesse mundo, nessa terra, tem a ver com o seu propósito de vida, tem a ver com a conexão que você tem com a natureza, tá? E religiosidade são os templos que a gente tem, né? Catolicismo, estoicismo, budismo, enfim. Não vamos entrar em detalhes. E acredito muito, Luísa, respondi sua primeira pergunta? Sim, com certeza, os pilares. Exatamente. A próxima pergunta seria? Quais seriam os vilões? O que atrapalha? E você falou algumas coisas aí também já, né? Quando você foi dando exemplo. Por exemplo, quando você fala de atividade física, a falta de dinheiro ela pode ser um vilão. Mas Exatamente. como que eu faço? E aí, na atividade física, você falou, existe a rua é de graça. Eu comecei na rua, 100%, gente. E assim, é não ter vergonha. É não ter vergonha do julgamento do outro. E eu fazia, assim, meu abdominal na rua. Tem aquelas academias da cidade que são muito legais. Aqui em Belo Horizonte, no interior também, eu já vi que tem. E assim, às vezes a gente se auto-sabota tanto para não conquistar os nossos sonhos que a gente coloca isso como limite. A gente coloca, parece que para cada objetivo a gente tem 10 desculpas. Exatamente. Né? A gente tem que procurar também alternativas que são maiores que as nossas desculpas. Exatamente. Porque eu acredito muito nisso, né? Quando a gente quer mudança, isso não vai vir fácil. Não. Não é na nossa zona de conforto, deitada no sofá, ou esperando bem o gostosinha, outro, esperando que alguém faça por você. Isso. Então, existem desafios, existem dificuldades. A gente tem muita limitação financeira, né? Grande parcela da nossa população tem muito mais do que a gente ou do que a gente imagina. Mas existem muitas coisas que a gente pode fazer que não precisa de você gastar dinheiro enquanto você não o tem. Exatamente. Vamos fazer o que a gente pode fazer com a condição que a gente tem. Quando a gente tiver uma condição melhor, a gente faz melhor ainda. Com certeza. Mas se a gente precisa de sair, você já tinha falado uma primeira palavra, do vitimismo. A gente precisa de sair do vitimismo e a gente precisa de desagarrar das desculpas. Sim. Porque enquanto a gente ficar apegado nas desculpas, a gente sempre vai ter uma desculpa. Sim. Eu chego cansado do trabalho, ainda vou ter que fazer atividade física. Mas eu tô sem tempo para cozinhar, então eu vou comer uma bobagem. Mas é porque eu não tenho dinheiro para comprar um alimento, não sei o quê. Mas tem muito alimento saudável que é muito mais barato do que uma porcaria que você pede no iFood. Então, desculpa a gente vai ter para muitas coisas. Muitas. Mas cadê a nossa vontade também de agir sendo maior do que a desculpa, maior do que o vitimismo? Senão a gente não sai do lugar. Exatamente. E aí, assim, tudo começa na nossa mente, né, Ana? É o que você está trazendo um pouco aí. Estávamos conversando um pouco antes do podcast iniciar. Estava aproveitando, batendo papo. E trouxemos um conceito, assim, de que 90% dos nossos pensamentos do dia a dia, eles são negativos. E nós temos cerca de 90 mil pensamentos por dia. Daí, gente, quantos pensamentos por minuto? Muitos pensamentos por minuto dentro de um dia de 24 horas. Então, se você, né, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é a psicologia positiva, tá? E falar sobre a importância de mantermos aí uma mentalidade positiva. Porque eu tinha esse vitimismo, né, de falar isso, aquilo, reclamar. Gente, a reclamação, neuroquimicamente falando, ela descarrega em nós hormônios, cortisol, adrenalina. E quando você pensa positivo, não é diferente. Descarrega em você hormônios do bem, da felicidade, né? Que é serotonina, dopamina, ocitocina, aquela coisa boa que todo mundo gosta. Então, bem-estar tem a ver com isso, Luísa, sabe? E hoje eu vejo que a enfermagem, eu sou enfermeira também, eu trabalho e eu acordo às 4h30 da manhã, tá, pessoal? Eu pego o trabalho às 7 horas da manhã. Eu chego em casa por volta de 6h30, o dia que o trânsito tá bom. E eu ainda tenho os meus compromissos posterior a isso, porque eu falo que hoje eu trabalho para um CPF, mas eu também tenho o meu CNPJ.
E eu consigo dar conta de fazer atividade física, de ter uma alimentação saudável. Ah, sempre foi assim? Não. Não foi sempre assim. Teve também a época que eu me vitimizava e não conseguia fazer nada disso. Hoje eu consigo dar conta disso. Tem dia que a gente não vai estar conseguindo ir fazer, não vai conseguir fazer ali o 100%, ok, tá tudo certo, porque não é 8 ou 80. Mas, como profissionais de saúde, é incongruente eu pedir para o paciente, por exemplo, você que está lá na triagem, que fala para o paciente assim, porque na triagem a gente faz um pouco de educação permanente na enfermagem, né? Eu já fiz muito. O senhor está com pressão alta? Sim. Ah, então o senhor tem que alimentar saudável. E você está lá falando com a pessoa acima do peso. É incongruente. E isso significa autoliderança. E quando eu tenho essa autoliderança, fica muito mais fácil de entender qual que é o caminho que eu preciso seguir. Excelente. Não, eu ia só, não, pergunta não, só falar que no livro O Poder do Hábito traz um estudo que fala sobre que 40, mais ou menos, né? Por volta de 40% do nosso dia a gente está em modo automático. Isso. E estar em modo automático significa que a gente está fazendo coisas que são hábitos, que já são hábitos. Exatamente. Então, se a gente tem hábitos extraordinários, bons, nós estaremos pelo menos 40% do dia fazendo coisas boas que trazem resultados. E bem-estar e felicidade. Felicidade. Se nós temos hábitos ruins, nós estamos falando que a gente estará 40% do dia fazendo coisas ruins no modo automático, que são os hábitos, que trarão resultados ruins para a nossa vida em todas as instâncias. Então, esse é o poder do hábito, que é o nome do livro, né? Então, muito bacana. Você ia fazer pergunta para ela? Sim. Não, mas excelente sua colocação, porque isso Muito legal. isso contribui demais com o que ela já estava falando mesmo pra gente. Adoro, gente, que conexão. Tá vendo? Sincronia. Bom, continuando nesse assunto, né, já que a gente está falando sobre o poder e a liderança e falando de bem-estar, vamos entrar agora no ambiente de trabalho. Certo. Então, como é que nós, como enfermeiros que não são especialistas como você na área de bem-estar, como é que esses enfermeiros podem ajudar a melhorar esse ambiente, trazer bem-estar para o ambiente de trabalho? E como é que isso pode contribuir para a equipe de enfermagem? Bacana demais. Ana, eu tenho uma filosofia que eu costumo falar com as pessoas sobre a palavra fofoca. Isso não acontece na enfermagem? Não, isso não acontece aqui em Belo Horizonte, Não, na enfermagem, não. Fora da enfermagem. Que é isso? Não acontece. E aí eu falo o seguinte, a palavra fofoca, se a gente for observar, existe 2 FOs. F-O, F-O-C-A. Fofoca. Você tira o primeiro FO e deixa só o foca. Foca na sua vida. Porque hoje, dentro do ambiente de trabalho, a gente sabe que o que mais desgasta as pessoas são essas fofocas desnecessárias. E aí, eu quero entrar um pouco dentro da psicologia positiva com relação a isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicadora. Só que eu não usava a minha comunicação para o bem, como isso que eu estou fazendo aqui hoje. E nós, na enfermagem, temos muitas pessoas assim, que fofoca na vida do outro, mas não foca na sua vida. Com certeza. E aí, quando eu entendi que a minha comunicação era uma força de caráter, que foi um estudo feito dentro da psicologia positiva pelo Martin Seligman e pelo Christopher Peterson, que ele fala que todos nós, seres humanos, temos 24 forças de caráter e 6 virtudes. Então, uma das minhas forças de caráter é a comunicação. E eu tenho certeza que de muita gente dentro da enfermagem. Só que como que usa essa comunicação? Fazendo fofoca no ambiente de trabalho. E aí é onde que tira o quê? O bem-estar que você está me perguntando. E não é só o bem-estar dele, ele tira também o bem-estar do outro. Com certeza. Né? E a gente já falou um pouquinho sobre esse lado negativo dentro do ambiente de trabalho. O que a negatividade traz? Ela traz efeitos negativos, ela traz hormônios negativos para dentro do ambiente de trabalho. Para além disso, nós temos os líderes, que muitas das vezes eles fazem parte desse movimento. E aí,
é onde que nós precisamos ter esse olhar mais significativo, esse olhar de propósito. E aí eu vou entrar também no Ikigai, né? Para as pessoas entenderem o que é Ikigai. Ikigai é uma ferramenta japonesa que significa qual que é o seu propósito de vida. Por que você levanta da sua cama todos os dias para realizar uma missão no mundo? A maioria dos líderes que a gente tem na enfermagem, se a gente fizesse uma pesquisa hoje, será que é o propósito de vida deles ou é só um movimento por superego? Eu acho que a maioria não vai ter essa resposta. Porque Ou às vezes nem parou para pensar, né? Eu acredito que muitas vezes, muitas pessoas que estão na enfermagem reclamando e não contribuindo positivamente, é porque já se esqueceram de até por que estão na enfermagem, por que estão nessa profissão, e se por algum motivo lá atrás queriam, será que ainda querem? Será que ainda acreditam? Como eu penso muito nisso, né? Como trabalhar numa profissão que é tão maravilhosa, tão importante, mas tão desafiadora, se você não acredita nela. exatamente. Se o seu propósito de vida não está relacionado com o seu fazer. Então, talvez por estar no lugar errado, ou ter se esquecido até do porquê está ali, começa a trabalhar por trabalhar e cada vez mais vai se desgastando e desgastando quem outras está com pessoas. ele, né? Exatamente. E eu falo isso, né, porque eu era essa profissional de enfermagem que culpava a enfermagem, que culpava os ambientes de trabalho. Quando eu comecei a entender que o problema não era a enfermagem nem o ambiente de trabalho, o problema estava em mim. E aí eu trouxe essa autorresponsabilidade para mim, que o Paulo Vieira fala muito no livro dele sobre autorresponsabilidade. E é onde que muitas pessoas precisam se encontrar, precisam entender o que é autoconhecimento. Se a gente perguntar para muitos líderes na enfermagem, quais são os seus valores inegociáveis, será que ele vai saber nos responder? Talvez nunca nem parou para pensar, né? E quando que eu comecei a enxergar os meus valores inegociáveis? Quando eu comecei a entender, a me entender. O que são valores inegociáveis? Por exemplo, pessoal, estou lá na roda de fofoca com Lu e com Ana, e elas começam, né? A gente está conversando, elas começam a falar de alguém. Eu não aceito. Hoje em dia eu não aceito, eu simplesmente saio. Meu horário de almoço é lendo um livro. Por quê? Em contrapartida, eu vou estar movimentando meu cérebro e adquirindo conhecimento, que é onde que a gente entra novamente na neuroliderança. Porque o nosso cérebro ele é plástico. Então, se eu não estimulo ele, se eu não movimento esse cérebro em busca de conhecimento sempre, que é um papel da liderança, infelizmente, eu vou me tornar uma pessoa muito meio termo dentro da enfermagem. E não é isso que nós queremos para a enfermagem. Nós queremos uma enfermagem protagonista. Protagonista da sua carreira. E aí, quando eu tomei consciência disso, os meus horários de almoço, eles ficaram maravilhosos. Porque eu comecei a ler livros que eu gostaria, que estava ali parado. E isso faz parte do processo de autoliderança mesmo. Então, o líder que ele é um líder saudável dentro do ambiente de trabalho, podem observar, ele é um líder que ele faz esse movimento de procura pelos pilares do bem-estar, de procura por uma liderança mais humanizada, mais protagonista, né? E uma liderança mais positiva. E o que é essa liderança mais positiva? É uma liderança que ela vai estar linkada mais para o lado humano. E o que é o lado humano? É o amor. É acreditar no melhor das pessoas. Porque é muito fácil eu chegar aqui e criticar a Ana, do que olhar os pontos positivos que a Ana tem. Tem um estudo, por exemplo, de Lousada, que é também da psicologia positiva, que eu vou sempre estar puxando a sardinha aqui para o meu lado, tá, gente? Que ele fala que para um efeito, não vou falar negativo, tá? Vou falar intrusivo. Um efeito intrusivo que você gera, vamos colocar no colaborador, já que a gente está falando de organização, você tem que aplicar 2,90 alguma coisa de positivo nele. Ou seja, se eu falo para a Ana que ela não fez aquela atividade da forma como eu gostaria que ela tivesse feito, eu tenho que vir aqui e falar para ela, Ana, mas você é um excelente profissional. E eu sei que você é capaz de fazer isso. Não é diferente? É diferente. Então, liderança não é somente cargo, é estudo, é conhecimento e autoconhecimento.
E eu fico muito triste, porque outro dia me chamaram para sentar, uma gestora me chamou para sentar e falou comigo assim, escreve um e-mail comigo? Eu falei, escrevo. Uma gestora de um outro lugar. E aí eu fui escrever esse e-mail com essa gestora, eu fiquei com vergonha. Porque do jeito que ela falava, ela escreveu no e-mail. Português é básico para quem está na liderança. Se o português é básico, a gente imagina o lado humano. Excelente. E eu acredito em tudo isso que você está falando, essa questão da autoliderança, essa questão da neuroliderança positiva. Eu escrevi um livro também, né, em 2020, que é Enfermagem Gigante pela Própria Natureza, Todo mundo. que é justamente um livro para despertar a liderança do enfermeiro, esse protagonismo do enfermeiro. Muito de encontro com tudo isso que você está falando, porque é tudo que eu acredito, é tudo que o meu trabalho de 17 anos é baseado, é nisso. Você tocou num ponto muito importante de que liderança é estudo, liderança não é eu acho. Eu acho, você acha que a roupa é bonita, você acha que tá frio, você acha essas coisas. Liderança não é para achar, liderança a gente precisa estudar, ter conhecimento. E aí você falou que a neuroliderança positiva, que é o que você trabalha, que é desenvolver o quê? O lado humano, o amor, é a empatia, é a compaixão, tanto com a nossa equipe, quanto a equipe com os pacientes, acompanhantes, familiares, o ambiente como um todo. Sim. Onde a gente está inserido, onde a gente transborda, circula. Né, Lu? Exato. E como? E aí eu te perguntar para a enfermagem, né? A gente aqui tem, né, esse entendimento que a gente congrega desses mesmos valores e tal, mas para a enfermagem entender como que esse olhar para esse lado humano, para o amor, ter empatia, como que isso beneficia as equipes de enfermagem? Isso você está falando dos supervisores de enfermagem. Do líder em geral, porque sem ser o líder só gerente, gestor, o líder, seja ele o supervisor, seja o líder num cargo de liderança formal, pessoas que exercem um papel de liderança, como que isso beneficia a enfermagem? Eu acredito, Lu, que existem 2 vieses aí nessa sua pergunta. Primeiro, a parte da equipe e segundo, a parte da organização. Porque de nada adianta eu falar de uma equipe se eu estou em uma cultura tóxica. Sim. Porque a cultura, ela começa lá de cima, né? Na diretoria, que vai até o chão de fábrica que a gente fala aqui em Minas, né? Então, isso é muito importante da gente trazer aqui. Porque quando a gente fala em líderes, eles são moldados. E aí, tem até uma frase que eu vou me permitir pegar o celular para ler, tá? Claro. Primeiro, que é uma frase sua, tá? Que eu amo. Olha, gente, presta atenção. Câmera nela. Câmera nela, momento importante. Olha, tá aqui, ó. Frase 3, Luísa Werneck. Olha! Eu ando stalkeando ela, Olha tá, gente? ela. A faculdade de enfermagem te forma para a enfermagem. Ela não te forma para ser um enfermeiro. Boa, Luísa! Então, essa frase da Luísa, ela ecoou em minha mente muito forte, porque eu vivi isso. E é a pura verdade. E é a pura verdade. Então, nós só vamos nos tornar líderes positivos em enfermagem quando a gente se autoconhecer e isso vai transbordar na vida do outro. E eu entendo isso como muito importante. E outra frase também que eu trouxe foi a frase da Isabela Matti, que é uma influenciadora. Não aceite matar parte de você para caber em uma caixinha que não foi você quem construiu. Vou trazer de volta também a minha história, porque quando nós entramos em uma organização, nós somos obrigados. Gente, eu já trabalhei de 6 da manhã à meia-noite para voltar no outro dia e começar a trabalhar às 6 da manhã de novo. Então, onde que a gente fica moldado? Em uma caixinha. E se nós não temos essa mentalidade disruptiva de crescimento, não sai ali da Matrix, porque a Matrix só sai apenas
ou sair da caixa. Enfermagem fora da caixa. E Cheia de conteúdos relacionados a Luísa. pois é, e nem foi combinado, tá? Eu tô percebendo. Ó, Nem foi combinado, viu, Luísa? estamos alinhadas. Exato, conexão. Desalinhamento. E aí, se a gente não tem essa mentalidade de crescimento, a gente se molda dentro dessa caixa. Por quê? O efeito manada. Com certeza. O que é o efeito manada? É seguir um padrão que a sociedade tem, que você precisa se encaixar ali dentro daquele sistema e você vai ficar aqui e pronto, acabou. Eu nunca quis ser assim. Quem me conhece sabe que eu sou super inquieta, né? Eu quero ser disruptiva mesmo, gente. Eu quero sair fora dessa caixa. Eu quero colocar a enfermagem para ser protagonista. A enfermagem pode. Então, Lu, é sair dessa caixa. É viver esse processo de autoconhecimento, que é muito importante. E aí, quando eu falo viver esse processo de autoconhecimento, é entender que nós podemos muito mais. Que a enfermagem ela tem autonomia para isso. Que a gente não precisa, como a Ana trouxe lá no início, estar somente no meio assistencial. Ou se perder nisso. Eu fiz assistência porque eu gosto e eu me perdi nisso. A gente consegue resgatar esses valores da enfermagem. E aí, eu já posso entrar um pouquinho aí na minha história, do meu método, relacionado a isso? Pode? Claro. Então tá bom. Aqui, né, Lu? Pode. Você pode. Não, então tá bom. Então, com base nisso e entendendo essa história que eu comecei a passar, eu criei um método que se chama o método AP2. E eu não estava estudando psicologia positiva ainda, tá? Que se chama Ativando Pessoas de Forma Positiva. Por isso que ele se chama AP2. Logo em seguida, o universo me enviou aí essa pós-graduação de neuroliderança positiva e psicologia positiva. Eu tenho uma frase do livro Tríade do Poder, do Márcio Micheli, e que ele fala muito assim, que quando nós encontrarmos o nosso Ikigai, que é o nosso propósito de vida, as pessoas, os livros, tudo que você tenha que fazer relacionado ao seu propósito, ele vai vir de uma forma bem leve. Você não irá precisar se preocupar com isso. E a Ana está aqui, né? A gente conversou mais cedo sobre isso. E eu escrevi esse momento do podcast em 1 de fevereiro de 2024. E hoje ele está acontecendo. Muito bem. Isso é autoconhecimento, pessoal. Isso é co-criar a realidade e entender qual que é o caminho que a gente quer seguir, qual que é o significado que a gente quer dar para a nossa vida. E dentro da psicologia positiva, tem um acrônimo que ele se chama PERMA, que foi criado pelo Martin Seligman, que foi o criador da psicologia positiva, que nasceu em 1997, 1998. E ele fala muito sobre a perspectiva da gente ter esse olhar mais positivo para a vida, né? Porque muitas das vezes a gente tem um olhar muito com viés de negatividade, com viés intrusivo. Como eu já disse, eu não gosto dessa palavra negatividade. E aí o Martin Seligman, ele fala muito sobre essa vida com significado, essa vida com propósito, relacionamentos positivos, que é esse momento que a gente está tendo aqui. Não estamos falando sobre pessoas, estamos falando para pessoas da enfermagem. E isso é muito importante. Muito bem. E você falou, olha, do seu método, peraí, AP2. Isso, Ativando pessoas positivas. de forma De positiva. forma positiva. E aí eu também... E aí você falou da tríade que você leu. Tríade do Poder, do Márcio Micheli. Do Márcio Micheli. Tríade do Poder. E eu já vou falar, que eu já falei algumas vezes, eu vou lançar meu outro livro, que não vai ser esse ano, vai ser ano que vem. Era para sair esse ano, mas eu estou juntando conhecimentos para poder ficar mais robusto. Então, ano que vem, que vai ser Tríade da Enfermagem, o nome do livro, 2TP. Olha isso, gente. Tá? Tríade da Enfermagem, 2TP. Olha, gente, olha a Toque, informação. performance. Spoiler. Ano que vem aí o livro 2. Aguardem. Eu tô aqui, ó, falando aqui que é broqueira. Já não posso voltar. Então, se a gente está falando de livro, né? Então, vamos falar de livro, gente.
Apaixonar-se é preciso. Isso, esse livro foi um convite de uma professora minha do ensino médio, Berenice Souza Miranda. Um beijo, Bey. E Berenice é uma pessoa incrível. Ela foi minha professora de filosofia. E quando eu vivi esse movimento gostoso de autoconhecimento, eu entendi que eu estava vivendo uma tríade, que é a tríade corpo, mente e espírito. Que, inclusive, hoje eu estudo ela dentro da psicologia positiva. E também não sabia disso, tá? Coisas do universo. Enfim, quem fala sobre é o método SPIRE, que chama dentro da psicologia positiva. Ele foi criado pelo Tal Ben-Shahar. E aí fala sobre essa tríade corpo, mente e espírito. Vou ler aqui só um trechinho para vocês entenderem do que se trata. Na dança da existência, em união harmoniosa, desperta-se a tríade mente, corpo e espírito. Conexão profunda, uma jornada gloriosa. Um laço eterno que o tempo não limita. Entender essa conexão é de fato essencial para aproveitarmos plenamente e nos surpreender neste mundo especial. E o mundo, ele passa a ser especial e com significado quando a gente entende que existem métodos para a gente viver de uma forma mais tranquila. A gente não precisa só viver no piloto automático, né? Então, o método AP2, ele vem trazer isso para as pessoas, a importância dessa tríade, né? Corpo, mente e espírito. E eu desenho um triângulo, o espírito em cima, corpo de um lado e mente do outro. E dentro dele está saúde, bem-estar e felicidade. Maravilhoso. Muito bem. Maravilhoso. Adriene, você está falando aqui de vários conhecimentos, né? E aí eu estava aqui, coçando o dedinho. Para poder fazer essa perguntinha, porque com certeza as pessoas que estão, né, nos acompanhando, assim como nós, não somos especialistas como você nesse assunto, apesar da gente gostar muito, né, e da Luísa, então tem muito conhecimento nessa área de liderança também, mas eu queria que você dissesse para a gente, né, para os enfermeiros, para os técnicos auxiliares que estão nos acompanhando, o que você recomendaria que eles estudassem, assim? Que tipo de conhecimento que eles podem buscar para que eles possam superar essas dificuldades, possam encontrar esse bem-estar, né? Ter esse equilíbrio maior e esse conhecimento que você tem. Não é todo mundo, né? Ninguém vai fazer uma especialização, mas que tipo de conhecimento seria importante eles buscarem para que a gente possa contribuir para as equipes de enfermagem? Estudar e praticar. E praticar. Praticar isso. também. Estudar e praticar. Então, ótimo. Ana, eu sempre digo que o papel do mentor é muito importante na vida das pessoas. E eu sempre tive um mentor na minha vida. Meu primeiro mentor é Deus. Eu acredito muito nisso. Então, a minha primeira mentoria começa na Bíblia. Só que eu não tinha isso lá atrás, tá? Comecei estudando e entendendo um pouco sobre aquilo que vivemos, ela está muito linkada ao que está na Bíblia. E segundo, a mentoria humana. Por quê? O mentor, ele é alguém que segura na sua mão e vai te dizer assim, ó, não passe por esse caminho, porque eu já passei, e se você passar de novo, não vai dar bom. Então, vem aqui comigo, que juntos nós vamos trilhar uma jornada. E aí, desde a época de graduação, eu sempre tive um mentor, só que eu não levava tão a sério o processo de mentoria. Porque hoje em dia nós temos muitos conhecimentos, né? São muitas informações, tanto gratuitas quanto informações pagas. Hoje eu tenho a condição de pagar uma especialização, mas teve algum momento que eu não tive. Então, esse conhecimento que eu tenho hoje, ele não vem só daquilo que eu paguei. Ele vem de conhecimento gratuito que eu adquiri. Por exemplo, eu absorvo conhecimento da Luísa e eu nunca comprei nenhum conhecimento da Luísa, né? Então, isso é muito importante, você ter mentores. Porque o que eu observo hoje nas pessoas? Nós focamos muito no lugar errado. E o Daniel Goleman, ele fala muito sobre a tríade do foco, que é o foco no eu, o foco no outro e o foco no externo. Então, quem quer estudar sobre bem-estar, sobre felicidade, sobre psicologia positiva, ter uma vida com significado, precisa ter foco. E hoje a gente vê que isso aqui, ó, o celular, é um local que tira o foco das pessoas. Porque as pessoas preferem focar na vida da garotinha que vende body splash, né? Em piadinhas desnecessárias,
ou fofocar na vida do outro ao invés de focar na sua. Então, o conhecimento, ele está aí para todos nós. Só que você precisa ter foco e clareza naquilo que você quer. E aí, buscar onde? Ter um mentor para te auxiliar nessa jornada. Né? Eu acho que eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Eu acho que um dos primeiros passos para todo mundo, te ouvindo aqui e no dia a dia, ouvindo mentores, pessoas que trabalham com a gente, às vezes um pai, uma mãe, um avô, lendo um livro. Primeiro passo, eu acho que para tudo é a gente primeiro se desarmar. Sim. Se desarmar. Entender que nós estamos aqui para aprender e evoluir. O primeiro passo é esse, é querer. Querer. E para isso a gente precisa se desarmar. Que foi o que a gente trouxe, né, Lu? Do autoconhecimento. É o primeiro passo. Porque quando você tem esse autoconhecimento, você entende a jornada que você vai precisar trilhar. Isso. Aí, quando você tem um mentor, a coisa fica muito mais fácil, você chega na autorrealização. Um direcionamento, Exatamente. Né? Um caminho, talvez até mais curto, né? Mais certo para onde você quer ir. Falou que você viveu em 2021, 22, né? Uma crise. E eu passei por algo também semelhante em 2019, foi quando eu mudei o foco todo do meu trabalho e que eu venho, né, desenvolvendo, e que aí eu passei por um processo de autoconhecimento muito grande. Então, realmente, o autoconhecimento é o que eleva a gente, vira a chave e leva a gente para um outro nível, né? E aí, falando nisso também, a gente já vai para as perguntinhas da nossa equipe, que a gente já está, chegando no final. Eu queria ler aqui um pedacinho, a Brené Brown, que maravilhosa. Ela é maravilhosa, eu, sim, sou apaixonada, já li vários livros dela. E aí tem um que é A Coragem para Liderar. Estamos aqui falando de liderança, de líderes, sermos líderes melhores, para poder o quê? Influenciar realmente no bem-estar e na felicidade da nossa equipe. E aí ela fala uma coisa importante, que é: faça a sua lista de alegrias e sentidos e certifique-se de que vai usá-la ao definir o que é sucesso para você. Porque quando você vai, ela fala, quando você vai fazer uma escolha, será que isso é para mim ou não? Você pensar, será que eu estou me afastando da minha lista ou não, né? Essa escolha, ela vai me afastar mais ou não? Então, ela se torna um filtro, essa sua lista, para você entender, será que esse barco é meu? Porque se não for seu, deixa o barco passar. Às vezes não é para você aquilo, porque aí, às vezes, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente quer agarrar todas as oportunidades. E são oportunidades que vão nos distanciar daquilo que faz sentido para a gente, daquilo que traz felicidade. E quando a gente se permite esse distanciamento, gera insatisfação. E essa insatisfação a gente transmite para o ambiente que a gente está. Exatamente. Então, uma dica da Brené Brown é: faça uma listinha, então, de alegrias e sentidos do que faz sentido para você Vou tomar uma decisão? Peraí, deixa eu ir lá na minha listinha e ver. Será que essa decisão vai me afastar? É igual que a Adriane falou pra gente, quanto que é importante, a gente tava conversando isso antes, né? Entender qual que é esse nosso propósito. Às vezes eu vejo isso, porque eu também já passei por isso também, né? Quantas vezes a gente se vê tão perdido, insatisfeito, ou sem saber o que fazer, que decisão tomar? Será que eu mudo de lugar? Será que o carro que tá ruim? Será que o hospital... Enfim, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer, a gente às vezes nunca parou para pensar nisso. A gente sai atirando para tudo quanto é lado, correndo atrás de qualquer objetivo, alguém te oferece um curso, você faz aqui, alguém te oferece um cargo, você vai para lá, e aí chega uma hora que você está tão perdido, que você se vê insatisfeito, não sabe o que fazer. Então é muito importante a gente se reconectar mesmo, entender o que é importante para a gente, ter a nossa listinha, deixar isso descrito, em forma de desenho, em forma de mensagem, mural dos sonhos, mural, porque a gente precisa de entender o que eu quero. Exatamente. A gente estava brincando, né, falando sobre, eu uso isso muitas vezes com os meus mentorados, usando aquela frase do filme da Alice, do País das Maravilhas. Sim. Parece que é um filme infantil, né? Mas, na verdade, é uma filosofia. Sim. E que ele fala, quando a Alice está muito perdida, que ela tenta uma ajuda, né? Buscar uma ajuda lá do gato. Ai, tem tanto
tantos caminhos, para onde eu vou? E ele faz essa pergunta para ela, para onde você quer ir? E ela fala, eu não sei, eu tô perdida. E aí é que vem a resposta. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se a gente não tem um objetivo, a gente não sabe qual é o nosso propósito, a gente não sabe o que nos faz feliz, qualquer caminho vai nos servir e vai chegar uma hora que a gente vai estar tão insatisfeito e tão perdido que a gente começa a descontar nos outros, a gente não faz um bom trabalho, a gente fala que é a enfermagem que é um problema e, na verdade, talvez o cerne desse problema somos nós mesmos, porque a gente não sabe o que a gente quer e talvez a enfermagem não seja para a gente, ou então é a gente que ainda não parou para pensar como nós podemos exercer o nosso trabalho da melhor forma que a gente acredita dentro da enfermagem. E aí a gente inverte a ordem também, né, Ana? Que é aqueles pilares que o Joel J sempre fala, e eu sou fã do Joel J, que é Deus, saúde, família e trabalho. Aí a gente inverte essa ordem, coloca o trabalho primeiro, Deus a gente esquece, aí não tem falar. Exatamente. E aí onde que a gente vai ter bem-estar e felicidade na vida? Nunca. A gente nunca vai ter. Exatamente. Vamos então para nossa equipe. Vamos movimentar Adriane, isso aí. assim, né? Como você já conhece o nosso programa aqui, a gente quer fazer muitas perguntas, a gente quer aproveitar o máximo do convidado, mas a gente quer dar voz à enfermagem. Então, nós temos lindos representantes da enfermagem, né? Representando nossos técnicos, auxiliares e enfermeiros. E você pode escolher de quem você quer responder. Mas como hoje a gente está sendo muito disruptivo, essa fora da caixa já foi muito disruptiva e você também, eu queria ser disruptiva hoje. E se eu puder, assim, eu gostaria de levantar assim, uma dica de qual pergunta é a melhor, assim, a mais interessante, sabe? Se eu puder influenciar, ser uma boa liderança. Tem conflito de interesse? Nenhum conflito de interesse, mais uma perguntinha bem capciosa e que eu queria muito saber a sua resposta. Mas assim, você é livre para escolher de quem você quer responder a pergunta, sim. Mas antes disso, eu quero água, gente. Com certeza. Por favor. Vou pedir uma aguinha aqui. Muito obrigada, Lu. A produção ajuda. Mas é isso, ó, você pode escolher de quem você vai responder. Auxiliar. Gente, você acredita que eu queria muito que você respondesse essa pergunta? Não foi influenciada. Ela escolheu a auxiliar. Como é que é o nome da auxiliar, gente? Não tem nome, é livre. O que você acha da gente fazer uma campanha para dar nome para os nossos representantes? Super apoio. A gente já teve algumas sugestões, né? Aí, ó, conta aí pra gente, você que está nos assistindo, nos acompanhando, o que vocês acham da gente fazer uma campanha para escolher o nome dos nossos representantes? Muito obrigada, Lu. Né, Lu? Que aí a gente pode chamar eles pelo nome. Aí, ó, muito legal. Bora lá. Boa ideia. Bom, vamos lá para a pergunta. Mas você vai ver que a pergunta é muito boa. A pergunta dos nossos auxiliares. Adriane, você acredita que os salários baixos são a principal causa de insatisfação? Até porque, nossa senhora, aí eu não consigo ler o resto da pergunta também. Em um lugar em que... Oi? Até porque tem... Até porque tem lugar que ainda não está pagando o piso salarial. E aí, será que essa questão de salário baixo, salário ruim, tem a ver com bem-estar e é o principal motivo das pessoas estarem tão insatisfeitas? Que pergunta, hein? Falei que a pergunta era Nossa. boa, gente. Então eu vou É uma começar. cebola. Para várias ser camadas. descascada. Boa. Vem cá, vou até trazer ela para ficar aqui comigo para ouvir a resposta, gente. Olha, eu vou começar a responder. Vou começar a responder essa pergunta com 2 frases. Diga. Você tá vendo? Eu nunca escolhi bem. A mente acredita na história que nós contamos para ela. Porque nós somos parte da história que acreditamos. E a segunda frase, essa frase é minha, tá, gente? De minha autoria. A segunda frase é uma frase do Viktor Frankl, que eu sou super fã dele. Adoro, psiquiatra. Que isso, Lu? Que conexão é essa? Que conexão é essa? O Viktor Frankl, ele fala que o sentido da vida é dar sentido a ela. Quando a gente fala de salários baixos, eu vou voltar novamente lá na minha história para responder a sua pergunta. Lá na minha cidade, quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava
Posso falar o valor? Claro! R$ 50 por mês. Jesus! Atenção, ela ganhava Atenção. R$ 50. Nossa, e eu que achava que eu era cadeta. Peraí, e você ganhava- ganhava trabalhando O dia todo em casa de inteiro família. em casa de Deus é família. R$ 50 por mês. Não é por dia, gente. Você falou dia? Por mês. Por mês. Tá, ok. E eu vim embora para Belo Horizonte em 2013. Segundo semestre de 2013. O salário maior que eu ganhei foi R$ 200 por mês. A Adriene, mas você está falando de uma Adriene que não era estudante, né, que ainda não tinha se formado na enfermagem. Viktor Frankl. Para a gente dar o quê? Sentido à nossa vida. Então, a minha resposta para a sua pergunta, Ana, é o seguinte. Existem salários baixos? Sim. Eu vivi na enfermagem com salários baixos. Eu formei em 2019 e eu ganhava R$ 1.200 como enfermeira. Nós estamos falando de quanto tempo atrás? Sim. Sim. Foi 2019? 2019, 5 anos, pessoal. Nós estamos em 2024. Isso foi em Belo Horizonte? Isso foi em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Eu achava que eu trabalhando, eu formei em 2006. Final de dezembro de 2006, iniciei a trabalhar em março de 2007. Era R$ 900, aumentou, acho que eu saí em 2008 com 1.200. Pois é. E era interior. E outra coisa. Eu ganhava, o meu primeiro salário aqui foi R$ 1.600. E outra coisa, pessoal, Aqui em Belo Horizonte. eu era uma profissional diferenciada. Por quê? Eu comecei a trabalhar 5 dias depois que eu formei. Eu formei dia 29 de junho, 5 de julho eu já estava trabalhando em um hospital de grande porte aqui de Belo Horizonte. Enfim, isso é para dizer para vocês que nós estamos no ano de 2024. Agora eu estou recebendo o que eu gostaria de receber? Ainda não. Mas eu posso co-criar e criar e correr atrás e ter autonomia, porque a enfermagem me dá, de ter a realidade que eu quero. Então, a mente acredita na verdade que você conta para ela. Eu comecei com R$ 50 vindo do interior. Mesmo após formada, eu estava ganhando R$ 1.200. Hoje eu ganho um salário que ainda para mim não está legal. Então, se a gente for parar para pensar, Ana, temos sim salários baixos dentro da enfermagem, mas cabe a cada um de nós criar a nossa realidade. Eu costumo dizer para o meu marido que de 2019 até agora eu devo ter gastado em torno de R$ 150 mil com conhecimento. E eu não ganho isso. Só que eu tenho certeza que isso vai vir dentro da parte da autorrealização e da prosperidade. Porque a gente não tem prosperidade só de paz, de bem-estar. A gente tem a prosperidade financeira também. Não vamos ser hipócritas de dizer isso, né? E aí, respondendo a sua pergunta, talvez as pessoas reclamem tanto por ganhar pouco e às vezes ter até que fazer 2 plantões, porque elas também não são capazes de saírem da caixinha delas. Gente, e para deixar claro, ela está cocriando uma realidade que ela quer, é o que eu falei antes. Fé inabalável e esforço extraordinário. Ela está investindo em conhecimento, em educação, está correndo atrás, está entrando em ação e projetando isso para a vida dela. Exatamente. Não é só sentar no sofá e ficar lá pensando, vou virar milionária e continuar com a bunda sentada no sofá sem fazer nada, tá? Depois vai falar que a Adriene falou e que não deu certo. Então, prestem atenção. Volta uns minutinhos aí, ouve de novo e presta atenção. Não é não? Com certeza, tem muitas pessoas que pensam assim, né? Querem para mais, quer receber mais do que o piso, mais do que o outro, acham que ganham pouco, mas não fazem nem o básico.
Exatamente. Se você quer receber um valor extraordinário, o que de extraordinário você está fazendo? Se você quer algo diferenciado, o que de diferenciado você está sendo, procurando, estudando? Será que você é um líder diferenciado para querer ter um cargo diferenciado, um reconhecimento diferenciado, um salário diferenciado, oportunidades diferenciadas? Então, claro, gente, é claro que a gente aqui é muito a favor do piso, nós batalhamos junto com o Corém pelo piso. Isso é o mínimo de dignidade de trabalho, né, em salário que a equipe de enfermagem deve receber. Mas isso é o mínimo. Isso é o mínimo que deve receber. Agora, se a gente pautar o nosso bem-estar e o nosso bom trabalho só em receber mais, esperando que a gente está recebendo mais, isso não vai acontecer. Porque uma coisa é consequência da outra. Exatamente. Então, se eu quero receber mais e se eu quero ter algo diferenciado, eu tenho que ser diferenciado, até para mostrar que eu mereço isso. E aí tem uma frase muito legal dentro da psicologia positiva também, que é do Fredson Costa, e que eu falei um pouco hoje lá no meu Instagram, que nós queremos ter muito, mas nós somos muito pouco. É isso aí. Excelente. Que contribui com a fala da Ana. Excelente. Maravilhoso o episódio. Eu acho que passa tão rápido e é um assunto que particularmente eu amo. Sou apaixonada por falar isso. Eu acho que a gente precisa falar muito mais. A gente precisa desenvolver muito isso na enfermagem. Agradeço imensamente sua presença. Foi muito enriquecedor. Eu acho que todo mundo vai sair desse episódio aqui entendendo um pouco mais do que é esse bem-estar, que a gente não está falando de um bem-estar utópico, a gente está falando de coisas palpáveis, coisas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, no nosso trabalho, para a gente melhorar as nossas relações, melhorar o nosso ambiente de trabalho, o clima organizacional, enfim. Então, compartilhem esse episódio com mais profissionais da enfermagem, curta, comente, deixa um comentário aqui se ficou alguma dúvida, deixa uma contribuição, compartilha com todo mundo, né? Eu já falei, segue o Corém lá no Instagram, @CoremMG, segue o Enfermagem Pode no Instagram, @EnfermagemPod. Não deixe de participar e de assistir não só esse episódio, como todos os outros episódios do podcast que estão disponíveis no YouTube, no Spotify. Vamos difundir aí para mais pessoas o podcast, que a gente precisa alcançar cada vez mais pessoas. Conteúdo muito rico, e a gente só vai transformar a enfermagem se a gente se apropriar de conhecimento. E aqui no podcast a gente traz conhecimento de diversas áreas para ajudar na prática você a melhorar a sua performance. Isso aí, Lu! Agora você deixa sua mensagem final, deixa suas redes sociais. Por favor. Deixo, com certeza. Minhas redes sociais, Instagram, adrienesilva.oficial, e o meu LinkedIn, Adriene Silva. Vai ser bem fácil de me procurar, tá bom? E eu quero finalizar, agradecer a vocês, né, 2 referências, e que eu tenho, assim, uma gratidão enorme. Ana, você não sabe, eu não te contei, mas o seu livro, ele foi uma inspiração para que eu pudesse começar a escrever como coautora um segundo livro que ainda vai sair esse ano, que chama Liderança Visionária. É um livro de mulheres e a gente fala um pouco sobre as nossas versões. No LinkedIn. Pois é. Tem spoiler lá. Spoiler. E ano que vem também estou aí com a Lu, construindo meu próprio livro, e eu trago um pouco aí dos pilares que nós precisamos ter para ter essa felicidade, esse bem-estar, baseado no método AP2. Maravilhoso. Olha, para finalizar, eu trouxe uma frase, como eu disse, eu acredito muito no poder da espiritualidade. Acredito muito na tríade corpo, mente e espírito. E para você, enfermagem, 2 Timóteo 1:7. Deus não te deu um espírito de covardia, e sim um espírito de amor, de sabedoria e de coragem. Então, seja você
seja a sua melhor versão e busque a sua essência, pois a sua essência te conectará. Maravilhoso! E a gente vai aproveitar essa mensagem que você deixou para a gente fazer uma homenagem aqui no final do podcast. Você pode colocar as fotos, por favor? Uma primeira, depois a gente coloca a outra. Pode falar, Adriene, esse momento aí de homenagem. Eu quero, primeiramente, agradecer a vocês, o Corém, a Maria do Socorro, a Laura, por essa oportunidade de estar falando dessas pessoas tão especiais para mim, porque são sangue do meu sangue. A Tabita Teiciane Alves Braga Fernandes foi um estudante de enfermagem que teve sua vida ceifada junto com a outra colega que nós vamos passar posteriormente, que é a minha prima, a Sandy Viana Malaquias. Elas estavam vindo visitar os pais no feriado de fevereiro e o carro que elas estavam acabou tendo um acidente e elas morreram junto com mais 2 pessoas. E fica aqui a nossa homenagem para essas meninas lindas, as nossas colegas de profissão, porque eu tenho-as como colegas de profissão, e aos pais, os nossos sinceros sentimentos em nome do Corém Minas, né? E a todos os maristelenses, que a gente sofreu muito e ainda sofre com a perda dessas meninas. São jovens que teriam um futuro muito grande pela frente e faria muita diferença na enfermagem. Então fica aqui a minha gratidão, meu respeito e admiração. Que lindo, jovens que estavam em busca de sonhos, né? Construindo, assim né, a vida delas, assim como você. E seguir o seu caminho também é honrar elas também, que estariam, né, trilhando esse caminho da enfermagem. E que a gente sai da nossa cidade para conquistar algo e ter um para quem, que são para os nossos pais, nossa família. Exatamente. Muito obrigada. É isso. Gratidão, gente, muita gratidão. Somos nós que agradecemos a sua presença aqui. Eu tenho certeza que a sua trajetória profissional, não só esse momento, você está honrando as 2, mas toda a sua trajetória, o que você conquistou e as pessoas que você já contribuiu para a formação delas e que ainda vai contribuir, vai honrá-las todos os dias. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que você inspirou muitas pessoas que estão aqui e é assim que a gente termina mais um podcast, querendo deixar mais uma mensagem para vocês. Hoje, nós tivemos aqui a Adriene, que contribui muito para a nossa enfermagem e eu tenho certeza que inspirou vocês e deixou algumas pulguinhas atrás da orelha. E eu vou deixar mais uma para vocês pensarem até o próximo programa. Se você quer mudar o mundo, inspirado em Platão, comece a mudança por você. E a gente se vê no próximo episódio. Maravilhoso, muito obrigada. E assim encerramos mais um Enfermagem Pode!